Alô, meus amigos da TV Web Cidade. Hoje estamos numa parceria da TV Web Cidade com a Rádio Veneza de São Sebastião da Boa Vista. Obrigado pela audiência. Hoje, minha querida, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a união estável parte 3, e atendendo ao seu pedido, nós vamos falar também sobre a questão do contrato de namoro. Eu posso começar a falar? Já posso falar? Vamos lá, então. Pronto. Então, o que é o contrato de namoro? Bom, o contrato de namoro é um documento legal, informal, em que duas partes, né, que têm um relacionamento, elas estabelecem que vão namorar, que o objetivo não é estabelecer uma união estável, nem casamento, mas sim eles vão se conhecer. E qual a finalidade desse contrato? A finalidade é proteger as partes de possíveis litígios relacionados ao reconhecimento de uma eventual união estável, que não é desejada pelas pessoas naquele momento, já que eles estão só namorando, e eventuais implicações sobre bens, porque no contrato de namoro a pessoa vai estipular que cada um fica com o bem que possui. E quais são, Dr. Franklin, os principais elementos desse contrato de namoro? Os principais elementos são a identificação das partes envolvidas, a declaração expressa de que a relação é um namoro e não uma união estável. E por que isso, Dr. Franklin? Porque, eventualmente, a mulher pode se relacionar com o homem e, naquele relacionamento de namoro, depois tentar caracterizar uma união estável para, eventualmente, receber pensão alimentícia, para ter participação nos bens daquela pessoa. Então, ela tem que fazer a declaração expressa de que é apenas um namoro, e estipulação de que não há coabitação com a intenção de constituir família, e também dispor sobre o patrimônio de cada parte. Você, minha amiga, que tem seu patrimônio, você está resguardada. O cidadão que vai se relacionar com você, ele está resguardado, que não haverá problema de patrimônio. Dr. Franklin, a propriedade individual será partilhada? Não. A propriedade individual não será partilhada. O bem de cada um fica com cada um. Se você é dona da moto, você fica com a moto. Se ele é o dono da casa, ele fica com a casa. Qual o prazo de validade, né, que a gente vai colocar? A gente vai colocar no contrato de namoro aquele prazo de validade que foi estipulado pelas partes. E quando é possível a sua rescisão? Imagine que o relacionamento não deu certo e você então vai rescindir aquele contrato de namoro. Uma outra pergunta é: Dr. Franklin, um contrato de namoro tem validade jurídica? Muitas pessoas perguntam aqui na Voz da Cidadania se o contrato de namoro, se o contrato de união estável tem validade jurídica. Sim. Um contrato de namoro tem validade jurídica, embora não seja regulado por lei específica, não está previsto no Código de Processo Civil nem no Direito Civil, ele serve como uma declaração formal de intenção das partes envolvidas e pode ser usado por uma prova documental para caracterizar que não houve a intenção de constituir família e não houve a intenção da união estável. Agora, uma pergunta muito importante, Emily, qual a diferença entre o contrato de namoro e o contrato de união estável, né? Ora, a principal diferença é que entre o contrato de namoro e o contrato de união estável é a natureza da relação estabelecida. No contrato de namoro se declara que a relação é apenas afetiva de namoro, sem intenção de constituir família. Já no contrato de união estável, como nós vimos nos programas A Voz da Cidadania passado, a intenção é justamente constituir
uma família através da união estável. E claro, na união estável tem a constituição da família, a implicação dos direitos de partilha de bens, né? Nós explicamos que na união estável, se não for estipulada uma separação parcial de bens, se você entrou na relação com os seus bens e ele entrou na relação com os bens dele, esses bens ficam de fora, mas o que vocês constituíram durante a relação será partilhado. E também as implicações da pensão alimentícia, entre outros direitos e deveres dos cônjuges, que na união estável está o dever de fidelidade do cônjuge. Aí vamos então rapidamente falar na parte 3 de união estável, nós ficamos de responder quais são os meios de comprovar a união estável, já que nós estamos falando de namoro e de união estável. O namoro e a união estável podem ser comprovadas através de documentos, testemunhas, fotos, filmagem, dependendo de cada caso concreto. Por isso que é importante, você que quer namorar, não quer ter implicações no seu patrimônio, faça um contrato de namoro. Você não, você já namorou com aquela pessoa, quer viver uma união estável, está vivendo bem com ela, é fiel a ela, quer dividir igualmente o patrimônio, vai lá e faz um contrato de união estável. Quais, Dr. Franklin, são direitos de uma pessoa que vive em união estável com outra pessoa? Muito importante essa pergunta, Emily. E claro, desde que reconhecida a união estável, são inúmeros, né, os direitos, né, e esses são direitos semelhantes ao direito do casamento, podendo aqui a gente exemplificar, como por exemplo o direito de partilha de bens, né? Tudo que você comprou a casa junto com ela vai ter que ser partilhado. Você comprou a moto junto com ela, estamos falando agora da moto, a propaganda da moto, vai ser partilhado. Você comprou a televisão, vai ser partilhado. Não, doutor, eu não comprei essa televisão na constância do casamento, eu já tinha essa televisão anterior, então isso não vai ser partilhado. Eu já tinha a moto que eu tinha trazido antes do casamento, então isso não vai ser partilhado. Então, adquirindo então esses direitos, né, de possibilidade de se pagar pensão alimentícia, direito à parte da herança dos bens, por isso que é importante, minha amiga, você que vive em união estável, você ter esse contrato de união estável, porque na hora que acontecer alguma coisa com o seu companheiro, você vai ter como pedir uma pensão, por exemplo, por morte, se ele é funcionário público, você vai ter direito a receber uma pensão dele. Então, esse direito à pensão é bom ter na união estável. E, claro, a residência da família, na morte do companheiro, você vai continuar morando lá, porque vai que ele morre e os familiares dele vão reivindicar a casa dele. E os mesmos direitos previdenciários, como se você tivesse casada com o cidadão. A última pergunta, Emily, são: Dr. Franklin, quais são os deveres dentro de uma união estável? Os companheiros devem ser leais. É importante que você tenha lealdade, respeito e amparo um ao outro. Lealdade, respeito e amparo um ao outro, assim como a questão da guarda, sustento e educação dos filhos. Então, guarda, você é guardião daquele filho tanto quanto ele. Sustento, você tem a obrigação de sustentar o filho tanto quanto ele. E educação dos filhos dentro dos melhores padrões de responsabilidade, razoabilidade, dentro dos princípios de direito de família. É isso aí, minha querida Emily. Eu fico por aqui agradecendo aqui a TV Web Cidade e a nossa querida Voz da Cidadania na Rádio Veneza do Marajó, parceira da Web Cidade, na divulgação deste quadro maravilhoso chamado Voz da Cidadania, que há quase 30 anos leva informações para toda a população do estado do Pará. Um grande abraço.